gente vai deixar a aula gravada para vocês, embora a gente sabe que não é a mesma coisa. Falar o que a gente propôs para hoje. Esse é o título da apresentação, aplicações dos testes respiratórios de hidrogênio e metano no diagnóstico do supercrescimento bacteriano, o cibutal, que é uma super novidade para vocês, o IMO, o LIBO e o SIFO. E como modelo do SIFO, eu vou usar o que eu tenho mais recebido aqui, que é a candidíase de repetição. Bem, um aviso, então, para que todos respeitem a questão de manter o microfone fechado, e como a gente vai estar com um número grande de pessoas, a gente não vai ter como abrir para pergunta durante a apresentação. Mas vocês podem fazer perguntas no chat, que eu vou tentar ir respondendo durante a apresentação. Se não for possível, ao final a gente vai abrir para que todos possam fazer perguntas. Peço que todo mundo escreva no chat, da onde para a gente saber, eu acho que é muito legal isso, né? Essa interação. Bem, esse é um evento que algumas pessoas do meu grupo que participam me solicitaram, falaram, ô Vera, por que você não faz uma apresentação com as novidades aí? E surgiu essa ideia, várias pessoas acharam interessante, e a gente resolveu fazer. Acho que todo mundo me conhece, mas caso alguém não me conheça, né? Eu sou gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastro, fiz residência de patologia clínica no Sara Kubitschek, por isso que eu trabalho muito com propedêutica complementar, fiz mestrado e doutorado em anatomia patológica, então gosto muito de lâminas, posteriormente fiz uma pós em doenças funcionais no Einstein, e onde eu sou hoje professora convidada. Então, eu participo da formação de novos colegas pelo Einstein. E o orgulho que a gente tem, agora em outubro vai fazer 4 anos, eu criei a Clínica Nuvem, em que a gente tem a parte de medicina e a parte de ensino. E essa é uma atividade hoje da Nuvem Ensino. A gente conta com apoio aqui, a gente tem a Ana Design, que é a parte do marketing para a gente, ela dá o apoio, ajudou na montagem dessa aula, está nos acompanhando, e está com uma bebezinha, e a bebezinha vai ser médica também, né, vocês já viram. O que a gente vai discutir hoje? Eu sempre gosto de trabalhar com casos clínicos, minha formação é muito do PBL, eu dei aula de PBL há 14 anos, que é a medicina baseada em problemas, né? Dei aula para medicina há quase 30 anos, tanto na área básica como na discussão de casos. Então, sempre eu vou usar essa experiência de discussão de casos. Nós vamos falar um pouquinho, uma introdução muito breve sobre eubiose, desbiose, porque esse é um conceito que a maioria de nós já sabe. Vou falar desse cibo novo que a gente tem, e a diferença que ele, hoje, tenta fazer do cibo que a gente conhece, que seria cibo coliforme, ou cibo do cólon, que as bactérias viriam de baixo, e do tal as bactérias viriam de cima. Temos o IMO, temos o LIBO, temos o SIBO. E os testes respiratórios, como que eles participam no diagnóstico dessas entidades patológicas? Eu vou fazer uma coisa bastante didática, eu achei que ficou bem legal. Desde a discussão do caso clínico, como você explica para o paciente, como é o preparo do exame, como são feitos os testes respiratórios, quais as limitações. Infelizmente, a gente tem visto muitos colegas adquirindo aparelhos de teste respiratório, fazendo exames, mas sem o preparo adequado, né? Hoje mesmo me mandaram um paciente que ele tinha... pediram o teste respiratório para todos os substratos ao mesmo tempo, o que não é possível. Eu vou explicar para vocês por quê. E vamos resolver os casos clínicos. Bem, eu vou começar com esse caso. É uma professora universitária de 38 anos, previamente ígida. E olha que interessante, ela veio para mim por halitose. E aí é um limbo que a gente tem. Quantos colegas aqui tratam halitose? Né? Eu acabei de cumprimentar o Vanderlei, eu sei que ele trata isso, mas a maioria dos colegas fala, vai para o dentista. O problema é que o dentista vai falar, o dente tá bom, né? E volta para a gente e a gente pede endoscopia. E a gente vai ver que não é a solução para o problema. E hoje, com esse novo conceito de cibo, talvez eu possa ajudar vocês com uma imagem um pouco diferente, um raciocínio um pouco diferente para a medicina. Olha a história dessa paciente. Ela tinha halitose, já tinha passado no dentista, e ela tinha digeusia. O que é digeusia? É uma mudança do paladar. Ela come uma coisa, e no caso especificamente, ela falava, tudo que eu como tem sabor metálico. Ela não estava tomando nenhum medicamento como o metronidazol, tá, gente?
Ela tinha uma sensação de constante de empachamento e saciedade precoce, mesmo com refeições pequenas. Tinha náuseas frequentes, principalmente matinais, tinha episódios esporádicos de diarreia, que eram não explosivos, uma diarreia que não era o mais importante, era assim, mais episódica mesmo. E fazia uso de BP. É uma paciente que ela já veio com essa história para mim, estava usando esomeprazol há 6 meses, não é o IBP que eu tenho de primeira opção, mas ela já estava usando essa medicação. Então, eu pergunto para vocês, quais hipóteses diagnósticos vocês fariam? Pode escrever no chat e vamos ver o que vocês estão pensando sobre isso. E aí, o que eu penso? Toda vez que eu atendo um paciente, eu falo, não é possível que o paciente tenha tanta doença. Eu sempre tento, esqueci de falar que eu sou médica do trabalho, e na medicina do trabalho, a gente tem uma coisa que chama nexo causal. A gente tenta achar sempre uma coisa que possa linkar tudo que a paciente tem. Será que eu tenho um link de uma coisa que pode juntar tudo isso que ela tinha? E aquele paciente que ele leva um certo desespero para a gente. Quando chega, dá uma vontade até de chorar, né? Você falar aquela pilha gigante de exames. Para atender esse tipo de paciente, a coisa mais importante que eu adquiri no meu consultório foi um programa de computador que eu dito. Eu leio os exames e ele vai anotando. Nossa, gente, mudou minha vida. Eu parei de ter preguiça de ficar digitando os exames, né? Então, nós temos, então, os exames dessa paciente, e o paciente, é interessante, que ele já chegou com tudo, né? Ela tinha colonoscopia, endoscopia digestiva. Nesse exame, eu queria destacar para vocês. Ela tinha uma mucosa duodenal levemente eritematosa. Então, ela estava um pouco avermelhada. Ela tinha sorologia para doença celíaca negativa, exames de função pancreática, dosagem de calprotectina fecal. Ela tinha os exames de imagem, eu nem citei, porque todos normais, ressonância, tomografia, tudo. Fez o teste de intolerância à lactose sanguíneo, que foi negativo, quando eu não peço mais o teste sanguíneo. A não ser que o paciente fala, doutor, eu quero fazer o que o convênio paga. É a única indicação desse teste. Se é negativo, o paciente é negativo mesmo, né? E aí, o teste de intolerância à lactose foi negativo e tinha usado antiparasitário e BP. Tem uma colega perguntando, qual o programa que a gente usa? Eu uso um sistema da TOTUS que chama NIM Saúde. Eu posso acessar de vários lugares e o que eu acho bem legal e bem interessante. A taxa de manutenção eu acho um pouco cara, mas eu acho que super vale a pena. Né? Eu troquei de clínica e consegui migrar todo o meu prontuário para minha clínica nova. Então, achei uma coisa bem legal. Se tiverem mais perguntas, podem fazer, tá bom? Aí, eu fiz o exame da paciente. Se tiver algum aluno aqui, é muito bom se vocês observarem o que eu fiz. Exame da cavidade oral. Quantas vezes você examina a cavidade oral durante um dia? Você atendeu 20 pacientes. Quanto deles você realmente examinou a boca desse paciente? Eu vou te falar que 90% das pessoas que estão aqui, talvez mais, vão falar, nunca examinei a boca de um paciente. E eu aprendi isso no internato rural. Eu fiz internato rural em Pavão, e no norte de Minas, e comecei a tirar a dentadura desses pacientes. O número de lesões neoplásicas, paraneoplásicas, foi assustador. Aquelas, chama chapa, né, que é a prótese do paciente, velhas, com o problema de ajuste oclusal, e hoje eu achei até interessante, eu queria trazer isso para vocês, uma paciente que ela queria arrancar todos os dentes da boca, porque os dentes estavam incomodando a língua dela. Então, você vê que, assim, que inversão que a gente tem em relação à cavidade oral, né? O exame físico dela não tinha nada de parte cardiovascular, parte respiratória, e eu observei que ela tinha um incômodo, a palpação era realmente na região do cólon transverso. E muitos pacientes falam, doutora, meu estômago está doendo. Ali não é estômago. E observei aumento do nível de ruídos hidroaéreos apenas nessa região. O timpanismo aumentado. Que exames, então, você solicitaria, né? Você ia fazer um teste de SIBO, um teste de IMO, ia fazer algum outro tipo de exame. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, vou pedir um teste de SIBO e IMO, acho que vai me ajudar no diagnóstico. E a gente vai discutir depois se foi uma boa ideia ou não solicitar esse exame. Gente, tem alguém com a Lucirene, com o vídeo ligado, o áudio? Bem, o que nós temos, então?
em relação, vou voltar, antes vou parar com esse caso, vou falar um pouquinho de uma revisão que eu fiz. Quando eu escrevi um capítulo de livro, desculpa, sobre microbiota e síndrome do intestino irritável, eu fiz um desenho muito legal com a ajuda dos meus alunos, e a gente começava o microbiota, punha um H. pylori no estômago e depois descia no trato gastrointestinal. Isso é um erro, né? Hoje a gente usa, eu tenho usado muito para falar para vocês, que são alunos e professores que gostam de dar aula, sobre o uso de aplicativos para fazer aula. Então, eu tenho usado muito esse aplicativo Gama, é maravilhoso. Então, eu peguei um artigo em inglês, dei para o aplicativo, em menos de 5 minutos ele tinha feito, traduzido para o português e montado slides de uma aula completa para mim. Esse slide eu tirei dessa aula. E olha o que ele coloca, baseado nos artigos, que a microbiota intestinal, desculpa, já ia falar intestinal, hein, gente, é mentira. Que a microbiota, ela, na cavidade oral, nós sabemos, e o que a gente fazia? Tem na cavidade oral e tem no intestino, como se não tivesse nada no meio. Sim, a gente tem no esôfago, a gente tem o Streptococcus, que é a bactéria mais comum, temos outros cocos, isso é muito importante quando a gente for estudar o cibotal, porque até para escolher o antibiótico, eu tenho que saber que bactéria está em cada região. Eu tenho, então, no estômago, nós não temos só H. pylori. Nós temos firmicutes, temos proteobactérias, actinobactérias, né? Então, a gente tem um grupo de bactérias que já foram citadas. Embora, o que nós temos? Que, na verdade, o Helicobacter realmente é o mais importante na sua prática diária. Esse trabalho, gente, se você for querer falar assim, ai, Vera, o que acontece? Gente, desapareceu a tela aí para vocês? Desapareceu, tá a foto de todo mundo. Tá com a foto e desapareceu? Engraçado, eu não mexi em nada aqui, eu vou só checar aqui. Então, gente, o que nós temos? Tem um assessor para imagens de tela aqui, ele vai voltar com a minha tela, né? Você sabe que eu não importo de falar, não, mas vou te falar a verdade, esse trem de mexer com tela do Google Meet, ela me estressa totalmente, totalmente. Então, a microbiota intestinal, o que nós temos? Ela é muito estudada, nós temos, então, a microbiota distinguindo do intestino delgado para o intestino grosso. Voltou para você, gente? Voltou. Voltou. Excelente. Qualquer coisa, vocês me chamam aqui, tá, gente? E aí, o que a gente aprendeu? Que essa microbiota, ela aumenta à medida que o trato gastrointestinal a gente vai descendo nele, e uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, que no intestino delgado, logo próximo ao duodeno, a gente já tem uma microbiota, que ela está em torno de 10 a 4 unidades formadoras de colônias, predominando muito Klebsiella, o Corynebacterium, Bacteroidetes. Quando a gente chega no cólon, a diversidade dessas bactérias, ela aumenta muito. E o número dessas bactérias também. E isso é importante quando a gente vai entrar com um conceito daqui a pouco para vocês do LIBO, que é o supercrescimento bacteriano do cólon. Aí você fala, Vera, mas não tem bactéria no cólon já demais? Sim, mas a gente pode ter uma alteração da diversidade dessa bactéria, tá? Isso é um conceito bem legal que a gente está trabalhando. Quando a gente vai falar de estudo das bactérias, eu vou focar mais no intestino, que é o nosso foco, que não é exatamente cavidade oral, quando eu falo de halitose. A gente primeiro precisa conhecer o normal. Toda vez que eu estudo algo, eu vou falar, olha, o que é de mais relevante em termos da normalidade, para depois eu passar para o que é patológico. Então, eu sempre tenho essa imagem no consultório, eu gosto de guardar algumas imagens para mostrar para os pacientes. Quando eu vou pedir um teste de supercrescimento bacteriano, eu sempre, quem já fez estágio comigo sabe disso, eu abro o livro e mostro para esses pacientes, olha, por que eu estou pedindo esse exame? Então, eu digo, nós temos aqui a eubiose, tá? Que é um equilíbrio entre as bactérias normais, não só bactérias, mas vírus, fungos, arqueias, tem ganhado muito destaque, nós vamos ver daqui a pouco. A gente tem azul aqui representado para vocês, a camada de muco. Aqui nós temos as tight junctions, que são as uniões entre as células, e isso impede que toxinas saiam do interstício
ou do lúmen, nesse caso especificamente, e caiam na corrente sanguínea. Esse é o eubiose normal. Quando a gente tem, estuda com mais detalhe, focando mais nessa microbiota, o que a gente observa? Que os fungos passaram a ganhar muita importância, né? E é uma coisa que a gente nunca deu relevância. A gente vai ver que os fungos, um grande grupo deles são Saccharomyces, e logo quando o paciente tem diarreia, o que a gente, uma das medicações mais eficientes que a gente tem? É um probiótico de Saccharomyces. Tenho que saber, gente, que no intestino eu tenho Cândida. Ela é um ser que está lá normal. E ela normalmente não causa nenhuma alteração patogênica. Se ela causar alguma alteração patogênica, aí sim eu vou ter um supercrescimento fúngico. Temos, então, esses bactérias e principalmente fungos, que são os mais estudados. Esse trabalho é muito legal, estou deixando toda a referência para vocês. Ele desempenha papéis na manutenção da saúde intestinal, incluindo o metabolismo de vários nutrientes, participa da angiogênese, lembrando lá da histologia, da patologia. A angiogênese é a formação de novos vasos. Isso ajuda a absorção de nutrientes, ajuda a perfusão do intestino, é muito importante. Eu faço a regulação imunológica e faço uma homeostase da energia dessa região. E, muito importante, atuação no eixo cérebro-intestino. Em relação à composição da microbiota intestinal, predominam firmicutes com quase 80%, e os bacteroidetes. Temos outros vírus, fungos, outros filos, né, que não têm tanta relevância. Esse trabalho aí agora, muito recente, de 2025, ele mostra que no intestino delgado superior, bem próximo ali, sendo duodeno, na região do duodeno, e próximo a ele, o que nós temos? Que a gente tem menos de 10 a 3 organismos, que vão aumentando, como eu falei para vocês, de 10 a 4, 10 a 5, chegando a 10 a 11, e a maioria são bactérias gram-positivas. Guardem isso, porque isso é extremamente relevante. Muitas vezes, eu faço um teste de supercrescimento usando glicose, que ele detecta o supercrescimento mais proximal. Nós vamos voltar a isso, para quem não entendeu. E o que acontece? Nesse quadro, a gente opta por usar um metronidazol, que pega anaeróbio, e fala, poxa, o paciente não melhorou. Se eu tenho um supercrescimento proximal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um tipo de antibiótico que vai pegar bactérias gram-positivas. E eu deixo uma pergunta para vocês que vários alunos fazem. Esse exame de microbioma, carésimo, hoje a paciente mesmo falou, R$2.000 o exame, ele é relevante? Não, gente, esse exame não é relevante. Por quê? Eu falo que ele está à frente do nosso tempo. Eu vou falar para vocês, olha, em vez de ter 70% de firmicutes, eu tenho 48%. Eu vou ter 34% de bacteroidetes. E daí? E daí? Eu não tenho probióticos específicos tão sensíveis para agir sobre isso. Então, a gente gasta um dinheiro, a gente investe no exame que não tem nenhuma repercussão. Ah, mas eu quero pedir um exame para ver se tem permeabilidade intestinal. Gente, o negócio é uma clínica, a clínica é soberana. Precisa ficar pedindo exame para tudo, né? Eu achei esse trabalho bem interessante, que ele mostra para vocês na imagem, que nós temos à esquerda, tá? A relação dos seres intestinais, toxinas, os sulfetos de hidrogênio, metano, que poderiam estar aí presentes, a relação de rompimento das tais juntas, que a gente já discutiu anterior, e como isso é feito de maneira diversa entre o supercrescimento bacteriano e o supercrescimento fúngico. No bacteriano, as que levam principalmente à alteração da integridade, aumentando a permeabilidade, hidrogênio, metano e lipossacarídeos. Já no supercrescimento fúngico, predominam fosfolipase e proteinase, tornando esse intestino permeável. Eu faço meia-culpa, porque há uns anos atrás, quando eu assistia aulas de intestino permeável, eu falava, isso é meio balela, né? Acho que é meio invenção de moda. E hoje a gente observa que tem um valor na clínica muito importante. Gente, observem essa imagem, que ela é muito legal mesmo. Ela mostra todas as alterações que podem ocorrer no lúmen e na lâmina própria do intestino, e o que isso pode repercutir
no seu paciente. Então, se eu tiver uma fermentação bacteriana, eu vou ter flatulência, dor abdominal, distensão abdominal, e no supercrescimento, que está aqui à esquerda, estou mostrando para vocês, perto das bolinhas verdes, aumenta a produção de hidrogênio e metano. E água. Esse excesso de água vai levar a diarreia. Eu posso também ter alteração da conjugação de sais biliares. O paciente vai ter uma esteatorreia. E nisso eu posso piorar a absorção de vitaminas lipossolúveis. E aqui representada a deficiência de vitaminas. Em relação à ação dos aminoácidos e peptídeos, eu posso ter uma interferência, posso ter perda da alteração dessa absorção com um comprometimento nutricional desse paciente. Obviamente, gente, eu estou falando em casos muito graves. Nesse paciente que a gente vê toda hora no consultório, que tem um gazinho, a gente vai e pede um supercrescimento, não. Uma alteração importante é o processo inflamatório local, que a gente pode detectar claramente dosando a calprotectina fecal. Né? A má absorção de carboidratos, por exemplo, se o paciente tiver uma alteração de rotura de velocidades, lesão de velocidades, e a translocação de bactérias, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Essa translocação eu vejo muito em supercrescimento bacteriano, paciente que tem constipação crônica, ele começa a ter infecção urinária de repetição. Poxa, mas ele não tem diarreia, por que ele está tendo infecção urinária? Por um problema de translocação bacteriana. E podemos também ter uma translocação fúngica. Essa imagem é uma imagem que já é mais antiga, ela é de 2016, mas ela é muito atual, né? Ela mostra para a gente a relação do cérebro com a microbiota, com o intestino. E hoje nós temos muitas relações. Eu atendi uma paciente esses dias que veio encaminhada por uma dermatite atópica. Eu pesquisei a desbiose dessa paciente, tratei a dermatite, a desbiose, passei um probiótico que age no eixo pele e intestino, e essa paciente melhorou muito da dermatite atópica. Então, esse eixo intestino-pulmão, intestino-cérebro, intestino-pele, cada vez mais tem chamado a nossa atenção. E pacientes, muitos estudos, gente, pacientes com autismo, com déficit cognitivo, com essa relação com o intestino. Quando você consegue modular a microbiota intestinal, você pode, inclusive, melhorar o comportamento cognitivo desses pacientes. É fácil? Claro que não é, mas é uma coisa bastante interessante. Tenho estudado muito a relação com o nervo vago. Eu, pessoalmente, tenho uma desautonomia neurovagal muito, que a cada dia estava ficando um pouco grave, né? E eu tenho estudado muito como agir no eixo cérebro-intestino, nessa modulação do nervo vago, tá? Essa relação, sistema nervo vago, sistema neuroendócrino, tem ganho muita relevância. Bem, uma coisa que é sempre importante a gente colocar, desse artigo que eu falei para vocês, se você for ler só um artigo dessa minha apresentação, leia esse. Esse é o artigo, embora seja de 2023, ele é muito interessante mesmo. E uma coisa que chama atenção, sobre probióticos, a Isabela está perguntando se a gente tem algum guideline sobre probióticos. Sim, a gente tem um guideline sobre probióticos, inclusive tem tradução para o português, que é muito legal. Gente, probióticos, a gente pode até fazer uma live só sobre probióticos. Eu amo. Né, e cada dia tem mais probióticos bons e cada mais bobagens, né? Então, é muito importante vocês tomarem cuidado na escolha de um probiótico para o paciente, que não invista, gastem dinheiro desse paciente por alguma coisa que não vale a pena. Uma das coisas que não vale a pena é manipular probiótico. Depois nós podemos voltar nisso. Se tiver mais perguntas, eu respondo, tá bom, gente? As alterações da microbiota intestinal em relação à desbiose, esse slide aqui é muito legal. Eu falei slide, né, gente? Slide é coisa, eu mostrei que eu sou velha, né? Então, o que acontece? Eu podia falar transparência, que seria pior. Mas aqui nessa imagem, nós temos, olha que interessante, o antibiótico que o paciente usou e o tipo de bactéria que vai ter alterado. Por exemplo, se ele usar ciprofloxacina, ele vai diminuir bifidobactérios, vai aumentar bacteroidetes, vai diminuir, por exemplo, fusiobacterium. É muito bom você saber isso. E tem uma coisa que ajuda muito, gente, que é o chat GPT.
Eu tenho usado assim, nossa, eu super recomendo que vocês tenham, porque, principalmente para interação medicamentosa, hoje a paciente virou para mim e falou assim, doutora, estou usando a vonoprazana e estou com queimor na língua. Aí eu mostrei, olha, fiz uma revisão de literatura, falei, olha, isso não é, mas a enxaqueca que a senhora está queixando pode ser da vonoprazana. Então, quando os pacientes chegam para a gente no consultório e falam coisas um pouco bizarras, eu não discuto mais. Eu falei, eu vou perguntar ao ChatGPT, e ele fala, não há referências científicas. Eu me sinto mais confortável em relação a isso. Assim, só voltando mais uma vez no Leaky Gut, que eu acho que é muito legal, nós temos, às vezes, colegas de outras áreas aqui. O que nós temos? A relação da ginecologia, piora com estresse, muita relação com pacientes com dismenorreia, processos inflamatórios, dificuldade de engravidar, né? Claro, gente, que o pessoal tem abusado, né? Tem nutricionistas fazendo dietas bizarras para paciente com endometriose, que assim, são cruéis, né? Porque eu acho que a gente fazer um trabalho legal, eu sou super a favor da interação, assim, de todas as especialidades, de todas as áreas, mas assim, sempre se pergunta, eu estou beneficiando o meu paciente ou não? O papel em relação à alergia alimentar, paciente em relação às toxinas. Então, tudo isso pode romper essa barreira com piora da clínica desse paciente, tá? Bem, agora nós vamos falar do tema que eu estou muito apaixonada, gente, muito, muito apaixonada, que é a distinção de dois tipos de SIBO. Se vocês nunca ouviram falar, não se preocupem não, eu aprendi esse ano, né? Então é uma coisa bem recente. E chequei minhas aulas que eu trouxe do DDW, não tinha nada disso, eu não consegui ver. Pode ver até a Adélia que estava comigo, o pessoal que estava no DDW, se eles chegaram a ver isso, mas eu realmente confesso que eu, Vera, não vi. E o que me chamou a atenção, que tem um trabalho já de 2020 falando desse SIBO, e eu pensei, como que eu deixei passar isso, né? Realmente não vi. E agora, com o trabalho recente que saiu, que eu consegui aplicar isso na minha prática clínica do início do ano para cá. E quero que vocês sejam bastante criteriosos e pode ser bastante críticos também, se eu estou correta no meu raciocínio, porque esses conceitos mudam muito. Eu vou apresentar um novo conceito para você fala, ai, Vera, não acredito nisso, né? Ou você fala, nossa, Vera, parece uma coisa bem legal. Eu vou mostrar para vocês o caso dessa paciente daqui a pouco, como que eu resolvi, baseando nesse diagnóstico de SIBO tal. O tal, então, ele inclui as bactérias que estão vindo da boca, da faringe, laringe, traqueia e brônquios. Então, o que a gente conclui? São bactérias gram-positivas. O conceito da quantidade dessas bactérias não oscilou muito, esse trabalho de 2023 aí do CITIC, ele coloca esse valor, e esse trabalho que eu coloquei para vocês, ele tenta, então, separar o tal de uma SIBO coliforme, que seria dos coliformes fecais, né? Que depois a gente pode chamar ela só de SIBO de coliformes, ou SIBO colônica, em que predomina Klebsiella, Bacteroidetes e Escherichia coli. Vamos falar então, vou gastar um pouquinho de tempo com isso, que eu tenho certeza que é uma novidade para todo mundo. Se vocês quiserem estudar sobre SIBO, essas duas diferenças de SIBO, eu super recomendo esse artigo, acabou de sair agora em abril de 25, tá? E logo que saiu, eu fiz uma experiência com essa paciente e vou mostrar para vocês. O que é essa SIBO, então? Ela começa a falar, olha, eu não posso dizer que uma SIBO que venha lá do colo, ela tem as mesmas características de uma alteração da microbiota que vem do alto, né? Então, eles começaram a ver primeiras condições associadas. Uso crônico de BP, que reduz a acidez gástrica, o distúrbio de motilidade, por exemplo, uma estase duodenal, uma coisa que a gente não tinha ouvido falar ainda, favorecendo a colonização, e eu tentei fazer uma analogia, não está no artigo, uma analogia que eu, Vera, estou fazendo, com análogos de GLP-1. Disfunções do esfíncter esofágico inferior, favorecendo microaspiração de conteúdo oral também, hipossalivação, medicamentos que diminuem salivação com alteração da microbiota oral e cirurgias gastrointestinais, onde que você tem anatomia alterada. Gente, quantos pacientes bariátricos a gente atende por semana? É uma epidemia, né? É uma epidemia. Quantos pacientes a gente tem com hipossalivação,
por antidepressivos, idosos, é, assim, outra epidemia, né? Bem, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, esse de 2020, uns autores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, eles pegaram pacientes que eles suspeitaram de disbiose, fizeram enteroscopia nesses pacientes e viram que esse grupo de pacientes, na pesquisa deles, os fatores de risco mais importantes para aparecimento desse tipo de disbiose era cirurgia prévia associada à diminuição da produção de ácido, cirurgia de Bilhart. Acho que só eu e Fatinha aqui, nem Fatinha, estão lembrando da cirurgia de Bilhart, né? Bilhart 1 e Bilhart 2. Quando eu comecei a fazer endoscopia, para quem não sabe, um dia no meu progresso passado, eu já fui endoscopista, o pavor que eu tinha era de examinar estôfago. A Amanda está mandando uma coisa. Ela perguntando sobre essa diferença do supercrescimento. E aí, uma das coisas, quando eu endoscopista, eu tinha um pavor de entrar num exame de endoscopia e não saber que tipo de cirurgia tinha sido feita. Isso me dava um grau de ansiedade, assim. Aí, quando começaram as bariátricas, eu falei, tá na hora de eu parar de ser endoscopista. Se é algo que me dá estresse em vez de prazer, já passou da hora, né? Condições relacionadas com a diminuição de ácido, por exemplo, infecção pelo H. pylori, gastrite atrófica, uso crônico de BP, eram os fatores de risco mais relevantes para essa SIBO do trato aéreo superior. Fizeram, então, um estudo da quantidade dessas bactérias, a distribuição dessas bactérias, e o que eles observaram? Eles observaram que as bactérias mais importantes... Ah, já vi aqui, gente. É que eu não ocultei a minha referência, desculpa. Estou tampando a referência de vocês. Nossa, foi muito amador. O que acontece? As bactérias mais prevalentes eram Streptococcus viridis, Staphylococcus sp e Prevotella. Isso perfazia 80% do quadro das infecções, né? Bem, esse quadro, gente, eu achei esse quadro muito legal, tá? Eu baseei nesse trabalho e eu criei esse quadro com as informações que eu obtive. Presta atenção nos sintomas da cibutal. Lembra do caso da nossa paciente e vê se eles tinham a ver com isso. Náusea pós-prandial. Mais de 70% desses pacientes têm esse tipo de náusea. E a nossa paciente tinha, tá? Halitose persistente. Até 75% dos pacientes têm halitose. Gente, eu confesso que eu tô com vergonha, né? Do tanto de paciente que a gente fica pensando, só na cavidade oral, só na cavidade oral, só na cavidade oral, né? Então, 70%, 5% podem ter esse quadro. Refluxo ou sensação de garganta inflamada. Essa aí, gente, eu sugiro que vocês mandem para os otorrinos que vocês conhecem, né? Então, nem tudo é refluxo, não, gente, pelo amor de Deus. Desconforto epigástrico, aquela sensação de peso, né? E é diferente, gente, da cibo colônica, em que a flatulência é muito importante. Aqui não é tão importante. Eructações supragástricas, 50% dos pacientes podem apresentar. E olha que legal, gente, gosto ruim na boca e sabor metálico. Ah, não, gente, agora eu fiquei com vergonha depois que eu estudei isso aqui. Então, essa paciente nossa, ela quase que era um compêndio da cibutal, né? Ela tinha até 45% desses pacientes, em média, tem essa queixa de sintomas. E a gente sempre fala assim, ai, meu Deus, deve ser uma boca ardente, deve ser uma digeusia por medicamento, né? E eu confesso que eu pesquisei todos os medicamentos e não achei nada que pudesse estar relacionado. A distensão abdominal, gente, é muito interessante. Ela é mais na parte epigástrica, como da nossa paciente, diferente do cibo colônico, que ela é geral ou abaixo do umbigo. Quando você tiver uma distensão abdominal só abaixo do umbigo, palpe a região do reto sigmoide e perguntem se esse paciente, investiguem constipação de saída. É muito importante, altamente relacionada com a cibo colônica. Nenhuma pergunta, gente? Podem mandar as perguntas aqui, que eu estou animada para responder. Alterações de humor, fadiga, diarreia osmótica, só 25% tinha, né? No caso dessa paciente, ela tinha também. Em relação à cibo coliforme,
a gente está comparando nesse estudo, né? Ele comparou, a bactéria é totalmente diferente. Predomina o Klebsiella, Escherichia coli e Bacteroidetes, perfazendo a maioria dos casos. Perceberam como que o universo das bactérias é diferente e até o espectro de antibiótico que eu vou ter que usar é diferente, né? Esses dois gráficos, gente, distribuição, são deste trabalho que eu estou mostrando, de 2020. Esse trabalho conclui, então, que a hipocloridria decorrente do uso de IBPs, cirurgias drásticas e diminuição do ácido são os fatores maiores de risco. Eles não viram neste trabalho diferença significativa nos sintomas ou na apresentação clínica desses dois grupos que tinham sido aspirados, e como todo trabalho, eles concluem que novos estudos precisam ser feitos. Mas isso, depois que eu li esse trabalho, agora, né, recente, eu me abriu bastante o universo para pensar sobre esse diagnóstico. Vou falar um pouquinho para vocês agora do cibo colônico, que é o que a gente já conhece, né? Eu tenho uma população bacteriana em excesso, ou uma diversidade dessa microbiota, mas sempre com alteração quantitativa. A prevalência, ela varia muito de estudos, ela pode de 2,5% a 22%, dependendo dos grupos estudados. Em pacientes com doença intestinal inflamatória, pode chegar a 30%. E eu falo que todo paciente gastrectomizado vai ter um cibo um dia. Eu falo, agora chegou sua vez. Eu usei dados também desse consenso brasileiro, que que saiu agora esse ano, que é bastante atual, quem quiser ler. E juntando vários desses trabalhos aí que eu li, eu fiz alguns fatores de risco para cibo e para colimorfos fecais. Eles são maiores, muito maiores do que a cibo tal, e nós já conhecemos várias, que eu já coloquei. Diabetes, história de diarreia prévia, por exemplo, diarreia do viajante, paciente por Covid, né? O Carlos, ele pergunta, o Enéas, né? Ele pergunta se existe uma síndrome, uma cibo do intestino delgado médio. Ainda não descreveram, tá? Talvez por dificuldade até de acesso a essa região, né? Então, a gente coloca o médio e o distal como sendo a mesma coisa, né? E agora eu separo só o proximal. Doenças do colágeno, enteropatias, ressecção de válvula ileocecal, colistectomia. Na minha prática clínica, o que eu mais vejo é diarreia pós-Covid, levando ao cibo pós-Covid, pacientes gastrectomizados, pacientes colistectomizados, idosos. Só de ser idoso já tem um fator de risco para supercrescimento bacteriano. Esse quadro também, eu juntei as informações, eu que fiz, por isso que ele está sem referência. E esse cibo colônico, agora, reparem bem, que é vamos dizer, em homenagem ao Enéas, que esse cibo colônico, ele vai do intestino médio ao intestino distal. Ele vai levar uma distensão abdominal, com produção excessiva de gás, muita flatulência devido ao excesso de hidrogênio e de metano. Reparem bem que eu não falei isso no cibo tal. Diarreia osmótica, desconforto odor abdominal. A Natália tem uma dúvida em relação à curva, o teste, como que deve ser em pacientes que operaram, e quando a gente chegar nas curvas, a gente discute um pouquinho isso. O desconforto odor abdominal difusa, uma coisa, quando o cibo é muito baixo, o paciente pode ter uma urgência evacuatória. Fezes muito aquosas, muita intolerância aos food maps, e aí surge um problema, que o colega começa a tirar tudo, né? Ele tira fruta, ele tira legume, ele tira lactose, frutose e alegria de viver do paciente. Mas pensar que o paciente tem cibo, ele não consegue pensar, não, né? Em casos graves, eu nunca peguei um caso grave que tem perda de peso por causa disso. Bem, eu fiz esse quadro aqui que eu achei interessante, ele vai comparar o cibo colônico com cibo tal, em relação a gases, flatulência, se tem halitose ou não, se tem diarreia ou não. Elas estão perguntando a Camila, um paciente que tem o cibo, se tem a elevação de gases logo de início do exame, eu vou mostrar nos gráficos para vocês, tá bem? Então, olha que interessante, gente. Em relação aos gases, eles, no cibo colônico, é hidrogênio e metano. No cibo tal, seriam compostos sulfurados, que a gente não tem ainda esse teste, até putrescinados. A gente nem tem como diagnosticar. O
que nós temos, então? Flatulência e meteorismo, que é muito comum no baixo, e no alto mais raro, tá? Nós temos, então, a diarreia, que é mais comum no colônico, náuseas, que é mais comum no cibutal, então tudo que é mais alto, o sabor metálico, o gosto ruim na boca é do cibutal. Resposta rifaximina, que é uma coisa bastante interessante, que ela pode ser boa no colônico, mas no tal não é legal, tá? E o teste respiratório, que ele pode ser normal, pouco alterado no cibutal. Bem, nós vamos falar agora para vocês sobre, então já acabamos de falar de cibutal, cibro colônico, eu vou falar agora de IMO. O IMO também é uma condição que a gente tem discutido mais a partir de 2023, do ano passado para cá, que a gente começou a ter aparelho disponível, e esse ano a gente está fazendo efetivamente vários serviços, eu creio que tem mais de 200 serviços no Brasil já fazendo a medição do metano. É uma condição que tem excesso de quê? De metano produzido por arqueias. Aí muito colega fala assim, Vera, eu nem sei o que é arqueia. Gente, eu fiz residência de patologia clínica, né? E eu não sei, eu não lembrava das arqueias. Você acredita? Dei aula de parasito, dei aula de micro e não sabia das arqueias. Tinha esquecido completamente, né? A principal arqueia que nós temos é essa Methanobrevibacter simit, no intestino delgado, e ela vai produzir metano. É uma coisa interessante que vocês têm que observar, que para eu produzir metano, eu preciso de um C e preciso de 2 hidrogênios. Então, ou esse hidrogênio também vai ser usado para produzir o H2S, que eu espero que em breve a gente tenha um aparelho que meça também, né? Então, quanto mais eu produzir de CH4, mais crítico vai ser a quantidade de hidrogênio, ela vai diminuir. É uma coisa que é muito importante que vocês entendam. O supercrescimento metanogênico, eu custei aprender, tá, gente? Então, quem tem aula comigo sabe disso. Eu sempre conto as bobagens que eu aprendo e as bobagens que eu faço e como eu cheguei para concluir elas, né? Muitos me perguntavam assim, Vera, eu fiz um exame e a primeira medida da medida de metano deu alta. É supercrescimento metanogênico? Eu, não, tem que chegar no intestino. É mentira, tá? O novo conceito é que o supercrescimento metanogênico pode ocorrer em qualquer parte do intestino. E como é um teste de sopro, você pode detectar mesmo no basal desse paciente. E essa produção vai ser decorrente do quê? Da fermentação de carboidratos, que é o que a gente dá para fazer o teste do paciente. Uma coisa que foi observado, que o metano, ele altera e retarda o trânsito intestinal. Então, se eu tenho um paciente que tem constipação, eu devo obrigatoriamente pedir teste para hidrogênio e metano. Por outro lado, se eu tenho um paciente que é só diarreia, eu posso pedir só a medida do hidrogênio. Existem também estudos que mostraram, estão citados aí, estou deixando todas as referências para vocês. Os estudos mostram forte correlação entre o metano e a síndrome do intestino irritável variante constipação. Viram? Sempre voltado para constipação. E acredita-se, quanto mais metano o paciente tenha, mais grave é o grau de constipação desse paciente. Isso é hipótese, tá, gente? Eu não tenho estudo para medir isso, né, na prática, né? Bem, quais são, então, os sintomas mais prevalentes em pacientes que têm supercrescimento metanogênico? Reparem bem que não tem supercrescimento bacteriano metanogênico, não tem isso, não tem a palavra bacteriano, que eu vi alguns colegas falando. Ele é por arqueias. Esse trabalho do professor Pimentel, reparem bem, gente, é um trabalho de 2006, ele já falava em supercrescimento metanogênico. Para quem não conhece o professor Pimentel, eu sou apaixonada com ele. Ele é meu ídolo. Toda vez que eu vou no DDW, eu tenho que assistir às aulas dele, né? Os sintomas mais comuns, então, eu já falei para vocês da constipação, esse nem conta. Mas distensão abdominal importante, flatulência, sensação de plenitude pós-prandial e fezes ressecadas ou em pequenos fragmentos, tá? Bem, o diagnóstico, então. Como é feito o diagnóstico do supercrescimento metanogênico?
do supercrescimento bacteriano, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas do metanogênico é uma elevação maior ou igual a 10 partículas por milhão, tá? Aí, ó, a Nayara falou que é apaixonada por mim, gente, né? O que nós temos, então? Essa elevação em qualquer momento do exame, tá? E é o mais importante. Lembrando, gente, o paciente pode ter supercrescimento bacteriano e metanogênico, não importa. Ele pode ter os dois, ou ter nenhum, né? Bem, estavam ansiosos, pessoal? Né? Estavam ansiosos para voltar ao nosso caso clínico. Eu também estava ansiosa para falar para vocês. Então, eu destaquei em azul, azul da nuvem, né, gente? Azul do céu aí, quais são os sintomas mais relevantes dessa história que me sugeriram que essa paciente tivesse supercrescimento tal. Então, ele tem uma litose intermitente, ele tem empachamento ou saciedade precoce, ele tem náuseas, tem diarreia aquosa e tem um refluxo refratário. Então, eu juntei tudo isso e pensei, vou pedir um teste respiratório. Embora, na literatura, a chance de eu ter um resultado positivo para tal com o teste respiratório seja bem ruim. Mas como eu não tinha experiência nenhuma, eu me dei o privilégio de errar acertando, ou acertar errando, não sei. Bem, antes da gente falar, eu agora acabei de falar para vocês que ele não é muito útil, mas para que serve o teste respiratório, então? Então, quando eu vou falar para um paciente, eu digo, vou te pedir um teste respiratório. Qual é o problema? Quando eu peço um teste respiratório, no meu feeling, assim, no meu sentimento, é que não adianta eu falar, eu vou preencher o papel de um teste respiratório. É diferente quando eu peço uma glicose, um colesterol, que o convênio vá pagar. O teste respiratório, o convênio não paga. É um exame que não é barato. Então, eu sempre penso 10 vezes antes de pedir, principalmente porque eu peço e eu faço. Então, eu detesto que o paciente chegue para mim um dia e fale assim, ai, doutora Vera, todo paciente que chega lá, ela pede teste respiratório. Pessoal que comprar aparelho, que for do interior, tomar muito cuidado com isso. Porque se você começa a ser vinculado a um pedidor de exame, é muito ruim. Então, assim, põe para mim, uma coisa que é empírico meu, assim, se eu acertar 100%, eu estou deixando de pedir. Se eu acertar entre 85% e 90%, eu estou legal. Se eu começar a errar muito, eu estou pedindo demais. Então, faça uma listagem dos seus exames e veja, será que eu preciso mesmo pedir esse exame? E eu vou indicar para vocês como que a gente deve pedir. O tal, então, o uso do teste respiratório para esse diagnóstico é muito limitado. Porém, no meu caso, como eu queria pedir, eu pedi um teste para glicose, para detectar o supercrescimento proximal. No SIBO normal, a gente pode pedir hidrogênio, pode pedir hidrogênio e metano, tá? Porque você pode ter um supercrescimento com paciente com constipação. Se eu for um supercrescimento metanogênico, guardem fotografias, que acho que ficou uma cola bem boa. O metanogênico, você deve medir metano. Se for intolerância ou uma absorção a carboidratos, a gente dosa hidrogênio ainda. Aí o pessoal fala, mas eu comprei um aparelho de metano, como é que eu vou fazer? Não solte o resultado, porque a gente não tem um protocolo ainda, nem uma experiência clínica. Eu tenho muito exame, vou falar para vocês que eu faço esse exame desde 2013. Eu não tenho experiência para soltar intolerância a carboidrato por metano. E o tempo de trânsito orocecal, tem visto colegas fazendo, não tem indicação nenhuma, gente, nenhuma, tá? Teste respiratório para essa indicação. Bem, então, vamos continuar aqui numa coisa bem didática, né? Quais são as indicações dos testes respiratórios? Você está no seu consultório, atende um paciente quando solicitar. Ele não é o primeiro exame. Olhei para o paciente pedir um teste respiratório, não é. Você vai ver história clínica, você vai pedir exame de fezes, você vai pedir uma intolerância à lactose, vai pedir uma série de coisas antes de pedir o teste. A não ser que a história for muito clássica. Olha, eu fui viajar para a Índia, tive uma diarreia lá, já tem 3 meses, nunca mais melhorei. Pode ir direto no supercrescimento que você vai acertar, né? Fui para Bahia e voltei com a diarreia que não melhora muito, porque existe a desbiose do viajante. Bem, quando eu peço, isso é Vera, não tem referência, eu que estou falando para vocês. Se o paciente tem dor abdominal crônica, distensão abdominal crônica, flatulência ou alterações do hábito intestinal, eu vou pedir o teste respiratório.
Contraindicações formais. Colonoscopia nas últimas 2 semanas, enema opaco nas últimas 4 semanas, uso recente de antibióticos sistêmicos nas últimas 4 semanas, colírio não conta, o corticoide, antibiótico top também não conta, tá? E se o paciente, por exemplo, eu pedi essa semana, veio uma criança com autismo muito grave mesmo, assim, que a gente teve que colocar um consultório para ficar o pai e a mãe com a criança lá dentro. E a gente conseguiu fazer com o saco de coleta, mas foi muito punk, foi muito difícil. Mas, felizmente, eu fiquei feliz que deu certo. Bem, aí, a próxima etapa para o paciente é falar, olha, tô rindo aqui, gente, que a paciente chegou lá no consultório, ela falou assim, o basal dela dando só alto, e eu falei assim, o colega falou que coloca colonoscopia mínimo de 4 semanas. Esse conceito mudou do consenso europeu para o americano. O europeu coloca 4 semanas e o americano 4 semanas e o europeu 2 semanas, tá? Então, gente, essas pequenas alterações são do serviço mesmo. E aí a paciente, a enfermeira falou, doutora, conversa com a paciente, que ela alega que fez a dieta. Eu falei, a senhora fez a dieta? Aí ela olha para mim assim, igual aluno, né? Que dieta? Eu falei, a senhora recebeu? Eu troquei de celular, pagou as mensagens, achei que era bobagem. Gente, não é bobagem, né? Tive que voltar com a paciente para casa. Então, o que a gente recomenda? A Cláudia está perguntando se mudou a suspensão de probióticos. Sim, gente. Probiótico não precisa mais ser suspenso. Quando eu comecei a fazer, eram 30 dias, era um inferno, era uma briga, o paciente brigava com a gente até. Hoje não precisa mais suspender probiótico. Gente, todos esses exames aí, todos esses medicamentos e alimentos, eles não devem ser ingeridos pelo paciente na véspera do exame. A Fabiola pergunta, pode comer açúcar? Não, não pode comer açúcar, né? Não deve, né? E aí eu coloco, não pode lácteo, não pode doce, não pode vegetais, não pode fruta. E é incrível, gente, que as pacientes desmarcam o exame, porque eles acreditam que é um exame dificílimo de fazer. Né? Eu falei, Jesus amado, não é possível que a pessoa não pode ficar 12, 24 horas sem comer algumas coisas. E os primeiros preparos eu coloquei assim, e depois eu passei para esse preparo, que eu coloco o site à disposição para você, e aí Daniela resumiu. Arroz e peito de frango, pronto. Arroz e peito de frango, dá para você ficar 24 horas comendo arroz e peito de frango. Eu liberei pipoca é um negócio complicado, viu, gente? Para criança, desde que seja feito com um pouquinho de azeite e sal só. Aí já põe manteiga, já avacalhou. Então, algumas frutas, uma ou outra fruta eu liberei, vocês podem ter acesso ao nosso preparo, que eu achei que ficou bem legal. Porque aí eu coloco o que ele pode comer por refeição. Não é o foco aqui para a gente discutir isso, né? Bem, então, como eu falei para vocês, alguém falou assim, eu liberei café. Eu não libero café não, gente, porque café já vem um bolachinha, já vem o biscoito, né? E daqui a pouco já veio o pão de queijo, então aqui em Minas não dá para liberar café não. Eu solicitei, então, um teste respiratório para essa paciente, explico para ela. Essa aqui é a Larissa, para quem já passou lá na clínica, conhece ela. O teste que a gente está trabalhando agora da HealthGo para hidrogênio e metano. A gente tem a forma de sopro adequada, eu tenho uma mesinha, eu tenho uma sala só de exames, e eu vou detectar hidrogênio e metano. Esse livro, gente, Manual Prático do teste respiratório do hidrogênio expirado, ele esgotou, não tem mais para comprar. Mas eu tenho uma boa novidade, já é um marketing, né? Que na SBAD a gente vai lançar um livro com hidrogênio, metano e H. pylori. Bem, então eu explico para a paciente que ela vai soprar, o aparelho vai detectar. Alguma dúvida de vários colegas que adquiriram o aparelho, eu também tive essa dúvida, é como esse aparelho, em relação à calibração, que é diferente do hidrogênio que eu tenho há mais de 10 anos, ele trabalha com o sensor MOX, confesso que não sou engenheira, se vocês quiserem, converse com o engenheiro da HealthGo, ele vai ter disposição para explicar para vocês, mas ele tem uma camada isolante, ele recebe o gás, ele precisa de um aquecedor para que seja feita uma corrente, para que seja feita a leitura. Então, a gente está tendo muito colega reclamando, meu aparelho não funciona, meu aparelho não calibra e tal. Claro que tem vários problemas de atualização, de aparelho com problema, mas a maioria do que eu vejo é que o pessoal quer desligar o aparelho. O aparelho, gente, dependendo se a sala está muito fria, ele pode gastar até 2 horas para se aquecer.
E ouvi falar, mas isso é uma coisa que você pode aquecer a sala mais, mas eu acho que não é relevante. O tempo segundo o aparelho, o que eu recomendo, na minha clínica fica ligada 24 horas, mas é que você possa ligar pelo menos com 2 horas para fazer todo o aquecimento. Senão você vai começar a ter muito exame com problema. Bem, esse aqui é um resumo desse livro que vai sair. Eu printei a tela do que eu mandei para a editora. O que eu tenho usado? Então, o substrato eu posso usar tanto para supercrescimento bacteriano quanto para metanogênio, tanto lactulose como glicose. Se você está assistindo e você não pretende fazer o exame, não precisa decorar nada disso. Agora, se você fala, eu quero um substrato glicose, por exemplo, aqui quem fez residência no Hospital das Clínicas sempre pede com glicose. Você vai compreender, você tem que estar consciente de que você vai detectar supercrescimento proximal. Você vai ser mais específico, mas você vai perder o distal. Por outro lado, se você usa lactulose, o que vai acontecer? Você vai ter uma sensibilidade maior, mas uma especificidade menor. A Priscila perguntou sobre 250 ml. Gente, eu vejo o povo variando para tudo, né? São 15 ml de lactulose, tá? São 15 ml de lactulose. O que acontece, então? Essa paciente que você vai fazer o teste, claro que algumas situações, por exemplo, eu peguei uma criança, ela pesa 25 quilos, que é o que a gente usa como padrão, e eu vou dar 250 ml, ela olha para mim, não vou tomar. E a gente diminui o volume, mas isso é em casos excepcionais. Eu já vi gente fazendo propaganda no Instagram, não sei na onde, no TikTok, dando a lactulose pura para o paciente. Gente, se eu der 15 ml, como que vai descer no trato intestinal para poder dar o teste? Não tá, né, gente? Então, tem um negocinho que eu adoro, gente. Eu sou patologista clínico, chama regra. Sou muito neurótico com regras. No meu serviço eu faço assim. Gente, eu duvido que tenha alguém que tenha experiência suficiente, que nem eu digo que eu tenho, né? Sou uma das pioneiras, de ficar mudando o protocolo da sociedade americana, europeia, e o do padrão do Einstein, que a gente escreveu o livro ano passado. Então, por favor, não vem com isso, eu gosto disso, eu acho aquilo, no meu serviço é aquilo. Eu acho uma coisa muito, sei lá, muito preocupante mesmo. Como interpretar o resultado, tá? Você vai ter o resultado, ele vai ser interpretado. Se ele é negativo, se for menor de 20 partículas por bilhão. Do basal. O basal tem que começar abaixo de 10. Os meus todos começam abaixo de 10? Não, gente. Existe uma coisa que é vida real. O paciente volta, faz o preparo, dá errado, chega lá com basal de 25. É a segunda vez que eu estou fazendo. Ele alega que ele fez a dieta. Eu vou começar com basal elevado, mas eu escrevo. Observação. O paciente afirmou que fez o preparo, que ele recebeu e tal. Normalmente, eu deixo o paciente 1 hora de castigo meditando sobre as atitudes dele, entendeu? A colega está falando que ela tem muitos pacientes com basal elevado. Se for, liga para a empresa e pede para checar se está correto, porque pode ser um erro do aparelho, né? O que é um exame positivo? Se eu tiver um basal maior ou igual a 20. Vamos entender matematicamente. Eu comecei com basal de 10. Deu 30, ele é um exame positivo. Mas deu em cima. Mas é a regra, gente. A regra é essa, né? Não tem meio gol. Ou é gol ou não é gol. Aí, por exemplo, aí ele deu 42. Então, mas ele começou com basal de 25. Ele não é positivo, né? Antigamente, a gente colocava muito laudo assim, paciente teve sintoma e não elevou hidrogênio. Será que é respondedor ao metano? Hoje a gente não tem mais isso, porque a gente tem um aparelho de metano. Eu posso perguntar, será que ele é um não respondedor ao H2S? Posso perguntar isso, né? E sintomas, no teste de supercrescimento, não é obrigatória a presença de sintomas. No supercrescimento metanogênico, que eu já falei, que é elevação acima de 10 ppm, qualquer horário do exame. Esse quadro, gente, eu acho muito legal, muito legal. Se você tem dificuldade de entender, fotografe essa tela que vai ficar muito bacana. Se eu tenho a linha azul é hidrogênio, verde é metano. Em A, elevou só o hidrogênio. Então, é bacteriano.
Em B, elevou só o verde, rachurado. Então, é supercrescimento metanogênico. Em C, elevaram os dois. Eu tenho os dois supercrescimentos, tá bem? Aqui, do lado de cá, eu tenho, tanto no D, eu tenho supercrescimento negativo, tanto para hidrogênio quanto para metano. Esse angustia qualquer ser humano que faz exame, quando ele não eleva de jeito nenhum, tá? Se não eleva daquele paciente, tudo bem. Se não eleva de 2 pacientes, aí já é preocupante. Se não eleva de 3, pode suspender o exame, que tem um problema com o seu aparelho, tá? E na letra F é o que a gente vê todo dia no consultório. Gente, todo dia. O paciente começa alto e vai caindo. Isso é erro de preparo clássico, tá? Bem, no caso aqui, voltamos ao resultado da nossa paciente, né? A colega, o Marciano perguntou, e se no teste de intolerância o metano elevar? Não usa metano no teste de intolerância, Marciano, não usa, porque a gente não tem experiência. Dentro do site agora, eu pedi uma atualização que você pode escolher só hidrogênio ou hidrogênio e metano. Se você vai usar o aparelho para fazer o teste de intolerância, descarte a curva de metano, que você vai ter problema. Não use, tá bom? Aqui é o teste da nossa paciente, tá? E eu fiz glicose. Quem está me acompanhando há mais tempo, lembra que eu cheguei do DDW há uns 2 anos atrás, e eles falando, não pode fazer mais com lactulose, está proibido. Nossa, eu me senti a burra do ano. Troquei tudo para glicose. O que eu observei? Todos os exames negativos. Voltei a fazer com lactulose. E uso glicose em situações especiais. Esse caso foi um da minha paciente. Eu fiz o teste, não subiu nem hidrogênio, nem metano. Então, a paciente não tinha nada, um teste negativo quando a gente viu a curva. E aí eu pergunto, o paciente apresentou um bloat. Ela queixava de distensão, mas eu não estava vendo. Isso é relevante? Não. No supercrescimento, os sintomas que são relevantes, primeiro que não é obrigado a ter sintoma no supercrescimento, diferente de intolerância. O sintoma que é mais relevante, né, é a diarreia. Se o paciente tiver diarreia, ele tem uma especificidade de 96%. Porém, eu reforço aqui que a presença de supercrescimento não é necessário, diferente da intolerância a carboidratos, tá bem? Bem, resultado do exame da paciente. Então, considerando que ela tinha um supercrescimento metanogênico e bacteriano negativo, apresentou esse sintoma de extensão abdominal importante, eu ponho até em ápice. Eu não considerei nada disso. Eu considerei a história clínica dela e falei, eu acho que essa paciente tem um cibo tal. Vai ser o primeiro caso da minha vida. Esse é o meu caso que eu chamo de índice. Aí eu fiz essa hipótese de diagnóstica de tal, devido à refratariedade clínica. O ideal seria você fazer uma cultura de aspirado, que é inviável no nosso meio, tá? Então, eu optei pela prova terapêutica. O que eu fiz, então? Eu comecei a fazer uma retirada gradual. Teve um colega que fez uma pergunta muito interessante aqui, desculpa que eu esqueci o nome. Já que o cibutal é influenciado pelo IBP, o ideal não seria tirar o IBP desse paciente para fazer o teste? Não acho, eu acho que não, assim, mas é a primeira vez que eu penso sobre isso, tá, gente? Por quê? Se ele tem esse bloqueio de ácido, é uma coisa mais crônica, né? É diferente de quando a gente usa na endoscopia para pesquisa do H. pylori, que vou tirar 1 semana, 10 dias. Então, eu acho que não faz diferença, mas eu vou ver se eu pesquiso alguma coisa e respondo para vocês. Pedi uma higiene oral orientada, redução do jejum noturno prolongado e passei amoxicilina por clavulato. Confesso para vocês que eu tenho verdadeiro horror a passar amoxicilina, porque todo mundo passa amoxicilina. Se o paciente tiver um encravado, ele vai chegar no pronto-socorro e vai sair com clavulin. Se ele for no dentista, ele não sai sem amoxicilina de jeito nenhum, né? Ele vai tomar. Então, mesmo assim, eu achei que seria legal, né? E passei um probiótico, que é o Lactobacillus rhamnosus GG, que eu estudei, seria o mais eficiente. Então, é um caso que ele ilustra um paradigma emergente, achei essa frase linda, foi eu que escrevi, gente, no diagnóstico das bioses intestinais, e mostra
que os pacientes com dispepsia crônica, com alteração de motilidade, pacientes usuários crônicos de BP, com alidose, digeusia, pode ser que seja um diagnóstico legal para vocês fazerem. Acho que vai mudar muito. Na segunda-feira, amanhã, você já vai pensar, meu Deus, sabe aquele paciente que eu falei que aquela litose não era nada? Quem sabe poderia ser isso, né? Gente, eu tô ganhando os coraçõezinhos, eu tô achando esse trem muito legal. Agora vamos continuar, que o nosso tempo já está se esgotando, tá bom? Então, nós temos um outro caso, que é uma professora, que ela comparece com uma sensação de peso no abdômen, intercalado com os episódios de diarreia, 2 semanas. Olha a história dela. Ela não tinha absolutamente nada. E ela fez uma endoscopia. Na verdade, era uma endoscopia, o mais importante, ela fez uma colonoscopia. Com risco cirúrgico, há 30 dias, estava normal. E ela não tinha nada, absolutamente nada. Ela fez uma colônia e depois a vida dela virou um inferno. Quantos pacientes vocês já pegaram assim? Querem responder? Bem, e aí surge esse conceito, que responde exatamente o caso dessa paciente. Eu coloquei esse texto um pouco maior, para que vocês possam depois estudar com calma. Eu vou falar para vocês, que já está escrito na literatura, que é um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Esse estudo, ele pegou fezes antes de 30 dias e depois de 30 dias, e viu como havia realmente uma disbiose comprovada por esse estudo de 2016. Então, não é uma coisa tão moderna, não. Então, em resumo, esse estudo também, em 2019, ele indica que pacientes que apresentaram disbiose de curto prazo estavam relacionados pós-colonoscopia e que há um retorno rápido com o tempo, tá? E o quadro pode ser flatulência, pode ser distensão abdominal, pode ser sintomas que pioram com fibras fermentáveis e, o mais importante, ter feito colonoscopia. É o que eu aprendi em relação a isso. Já tive alguns casos, poucos, mas já tive. Então, como faz o diagnóstico? Testes respiratórios não tem indicação, tá? Alguns estudos falam que poderia fazer, mas não são validados. Talvez o teste de metano possa ter alguma indicação, se você tiver alteração de arqueias. Análise da microbioma fecal, eu tenho horror desse exame, gente, horror, né? Porque eu acho que é muito dinheiro para pouco benefício. E a cultura, que é pouco usada. Então, esse artigo de Drago, se você quer ler sobre isso, é muito legal. E o problema todo é causado pelo preparo. Eu pus até em português, ficou feio, né? Lavagem do intestino do colo, ficou mal. Bem, resumindo para vocês, essa tela é o que eu sugiro que vocês printem. Essa tela é muito legal mesmo, gente. O IMO é diagnosticado com teste respiratório, que pode ser usado glicose ou lactulose. Então, os valores de positivo, né? O supercrescimento bacteriano, você pode usar hidrogênio e metano, a maioria a gente usa o hidrogênio, e o tal, poderia usar o supercrescimento para diagnóstico proximal, minha experiência foi a única que eu tenho é essa, mostrei para vocês. E o LIBO, o diagnóstico é clínico, tá bem? O resumo do tratamento para SIBO e IMO, todos esses artigos aí, esse artigo do professor Pimentel coloca todos os antibióticos que já foram testados. Eu, na prática clínica, tenho usado muita rifaximina, tá? Muita rifaximina, embora seja caro, é interessante que a hora que eu apresento para os pacientes, eles falam, eu quero usar o melhor. E a maioria dos pacientes já leu sobre ela. Se eu falo que eu vou usar o metronidazol, quase que vou na minha jugular, entendeu? Nunca eu uso amoxicilina, nunca eu uso tetraciclínica, nunca eu uso norfloxacina. Dependendo do paciente, eu uso Bactrim, principalmente se é criança, e metronidazol também. Bem, esse trabalho aí, só para mostrar para vocês, que do professor Pimentel também, que ele, desde 2014, ele já indica a associação rifaximina e neomicina. A gente tem um problema grave aqui, que é com a manipulação e a intolerância. O paciente não tolera neomicina. O Enéas está perguntando para mim se eu tenho experiência com N-acetilcisteína e rifaximina. Tem. Desde que eu voltei do DDW, eu virei uma fã dessa associação, tá? Foi prescrito esse trabalho em 2024, mas eu confesso que eu só comecei a usar depois do DDW, que eu aprendi lá, né? E o meu índice de cura melhorou muito. Como funciona? Eu uso a N-acetilcisteína, uma meia hora a 1 hora antes da rifaximina. Eu uso o pó e diluo em água. Aí a resposta é muito legal. Qual que é o racional disso?
Quando eu tiro aquele muco do intestino, eu permito que o antibiótico haja de maneira mais efetiva, tá? Esse trabalho realmente foi um marco, embora poucos pacientes na casuística do trabalho. Gente, para finalizar, nós vamos falar do SIFO, tá? Que eu já estou vendo que nós estamos com o andar da hora bem elevado aqui. Sobre candidíase, eu atendo muito, gente. Uma das coisas que eu mais atendo é candidíase de repetição. Vera, tá vendo? Cada dia eu invento uma doença para mim. Eu tive uma candidíase de 3 anos e ninguém sabia me tratar. E eu penei muito, só quem tem sabe o que é, né? E aí, o que acontece? Os ginecologistas mandam muito para mim. Ela já tinha vindo com aquelas dietas anti-inflamatórias, que eu tenho um pouco de ojeriza delas. Dieta sem glúten, sem lactose, com baixa ingesta de frutose, e ela paciente é daquelas neuróticas, ela segue no quadradinho, faz uso de suplemento, vitamina, malha 7 dias na semana, tal, e com candidíase. E aí, eu pensei, eu gosto muito de mostrar para ela que isso pode estar relacionado ou com supercrescimento, ou com uma translocação, tá? De cândida para a região vaginal. Antigamente, o SIBO, ele era pesquisado apenas em pacientes com baixa, por exemplo, pacientes que tinham HIV positivos, pacientes com câncer. Hoje a gente vê para todo lado paciente com supercrescimento fúngico. Não tem prevalência, não achei trabalhos que mostrem ser mais prevalente por gênero, por faixa etária. E os trabalhos mostram que o uso de BP, ele pode alterar esse trabalho. Eu estou mostrando o Jacobs, é um trabalho muito bacana, mostrando que o IBP, ele pode alterar essa percentagem de pacientes com SIFO, né? E mostrou que pacientes saudáveis, que usavam IBP por muito tempo, 70% tinham Candida albicans no estômago e intestino delgado, na parte inicial dele. Gente, esse trabalho é um trabalho muito bonito, que saiu agora. Ele mostra o fator de virulência da Cândida, uma coisa que eu sempre me incomodei com isso. Ela tem uma plasticidade fenotípica, quer dizer, quando ela está na forma de, se ela tem brotamento ou não, a capacidade dela de invadir o tecido é diferente. Aqui mostrando para você as hifas do tecido, adoro histologia, né, gente? Adoro. Na patologia, mostrando que as leveduras estão invadindo o tecido, né, o modelo murino, e aqui mostrando para vocês que esse brotamento da Cândida é bastante complexo, ele quebra o revestimento intestinal e piora muito a invasão no tecido, né, e os fosfolipídios, que são essas imagens em azul na letra E, são o principal responsável pela invasão da Cândida. Gente, eu não sei se a minha amostra é viciada não, mas tá difícil de pegar tanta cândida vaginal. Eu escrevi esse artigo com a ajuda de uns alunos, há muitos anos atrás, eu achei, eles fizeram umas imagens muito lindas, eu fiz questão de reproduzir, mostrando como existe relação entre candidíase e supercrescimento bacteriano também, mostrando que essa ruptura da desbiose, que a gente já falou várias vezes, você pode ter, então, quando você tem a desbiose, você aumenta, obviamente, desbiose bacteriana e fúngica, né, gente? Se aumenta a cândida no intestino, vai ter uma transmissão endógena, aumenta a cândida na vagina, então não adianta, gente, pelo amor de Deus, ficar passando só aquela pomadinha na vagina e dando fluconazol de 2 doses aí, né? A colega, que é a Ingrid, falando também que estou com vários casos encaminhados da ginecologia. Então, esse artigo está publicado no site da Nuvem, de candidíase de repetição, super recomendo que vocês leiam, porque ficou muito bacana mesmo. E eu passei, então, para essa paciente, traconazol 100 miligramas por 21 dias. Gente, não vai matar o fígado de ninguém, tá? Você vai, claro, fazer um controle e tudo, mas assim, os dermatologistas passam remédio para cândida, para dermatomicose, 6 meses, né? E a gente fica com medo. Nesse caso, eu solicitei um teste de supercrescimento para essa paciente da cândida, deu positivo. Eu passei, então, rifaximina 3 vezes ao dia, por 14 dias. Nessa época, deste caso especificamente, eu não usava NAC. Esse artigo do Hidrogram é muito bacana, ele compara pacientes com SIFO e supercrescimento. Eu adoro mostrar esse artigo para o paciente, mostrando que ele pegou pacientes com supercrescimento, 40% só tinham bacteriano, 34% bacteriano e fúngico, e 26% tinham só fúngico, tá? E aí foi o que a gente fez.
Bem, para finalizar, que eu já estourei minha hora aqui, esse trabalho, esse slide não é para vocês lerem nada, é só para vocês terem disponível, que é um trabalho bastante interessante, que ele compara supercrescimento bacteriano com fúngico, em relação à etiologia, fatores de risco, prevalência, patogênese, sintomas. Eu achei que ficou muito legal e muito didático. Então, quem quiser, está à disposição. Gente, a apresentação está sendo gravada, ela vai ficar disponível para você, né? O Daniel está perguntando o seguinte: se o paciente tem SIBO, se eu trato, e SIFO, se eu trato os dois juntos. Eu normalmente não trato. Eu trato primeiro o bacteriano e a seguir eu trato o fúngico. Agora, se o paciente já chega com supercrescimento fúngico muito importante, uma candidíase muito importante, aí eu inverto a ordem do tratamento. Tá? Assim, a minha casuística, como eu falei para vocês, é muito viciada mesmo, que a incidência, assim, de pacientes com candidíase, cada dia está pior. Gostaria de finalizar agradecendo a todos, nós estamos, né, chegamos, assim, quase 200 pessoas entrando e saindo, e essa aula vai ficar disponível, é um privilégio ter vocês aqui, né, e gostaria muito de agradecer. Esse take-home que eu separei, ele mostra o que é SIBO, o que é IMO, o que é LIBO e o que é SIFO. Dentro do SIFO, eu não coloquei o cibutal, né, porque é um conceito novo ainda, mas a gente discutiu amplamente isso. Então, eu gostaria de que essa apresentação fosse útil na prática clínica de vocês. Gostaria de divulgar os nossos próximos cursos, que vão ser presenciais aqui na nuvem. Eu e o Vanderlei, que está aí assistindo, vamos falar sobre doenças da cavidade oral e alimetria e cianometria. Que para um médico, tá, gente? Para o médico, não é para dentista. A Eliane, que é da nuvem, que é minha sócia, ela vai falar de distúrbios de assoalho pélvico, da teoria prática. A Carol, que é a nossa fisioterapeuta especialista em assoalho pélvico, ela faz doutorado nessa área, vai discutir com vocês e vai ter a prática desses exames. E eu, com a minha amiga gêmea, irmã do coração, a Adélia, vamos fazer agora a imersão do teste respiratório, que a gente faz vários cursos por ano, e esse ano eu vou contar com a presença da minha amiga aqui em BH. Então, assim, gente, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, é um privilégio, assim, enorme, né? E eu vou abrir para perguntas. Vocês podem agora abrir o microfone e fazer perguntas à vontade, tá bem? Ó, a Natália já tinha me perguntado, eu não respondi, né, Natália? Sobre a curva do paciente bariátrico, o que nós temos? A gente vai usar glicose sempre no paciente bariátrico e você espera que o supercrescimento seja mais proximal. Quando a gente fala de bariátrico, é muito complexo, porque tem as técnicas que foram feitas, a técnica cirúrgica, quanto que o coto gástrico ficou, né? Mas a gente espera, em tese, um supercrescimento mais proximal. Em pacientes, Dani, de pacientes com supercrescimento que sejam bariátricos, eu sempre uso glicose, tá? A Priscila, faça os testes de metano, está começando muito alto. Ela falou aqui que ela tem metanos começando muito alto. A gente tem uma experiência pouca, né, gente? Ninguém tem milhões de casos de metano. O Felipe, que todo mundo conhece, Felipe Nelson, que é uma aquisição que eu amo, da nuvem, né, todo mundo conhece, que é maravilhoso, está fazendo um trabalho agora, pegou os últimos 250 exames nossos, e está fazendo uma análise estatística desses exames, para ver como que eles estão se comportando, tá? Para a gente poder apresentar para vocês. Tamara, a dose do NAC é 600, tá? Diluído em água. Minha amiga gêmea mandou parabéns para mim. Vera? Pode falar? Tá, Enéas. Ei, Enéas. Tudo bem, querida? Parabéns, sabe, assim, você sempre inovando, né? Então, isso é muito bom. A minha pergunta com relação ao tal, eu sei que é muito novo, né? Mas dentro de um fluxograma, em que momento você pensaria num paciente dispéptico? Neuromodulador, a gente está usando, toda essa sequência, aonde você encaixaria essa nova
na minha pergunta? Ou... Não, entendi. Enéas, sempre sendo Enéas, né? Ele quer colocar tudo na inteligência artificial e sistematizar. Enéas, nós vamos fazer um protocolo sobre isso. Eu acho que tem que ser um paciente igual essa que eu te apresentei. É uma paciente que ela está muito investigada, ela já está sofrida, uma paciente que ela já chegou com todos os exames. Então, assim, eu vou te falar que foi um golpe de misericórdia, sabe? Eu falei para ela, olha, eu comecei a estudar agora, e eu falo francamente, gente, quem me conhece sabe que eu sou super sincera. Ó, é a primeira vez que eu vou tratar, a senhora concorda, escrevo no prontuário, porque eu também não quero reclamação, entendeu? E ela ficou super feliz. Enéas, será que vai voltar? Pode voltar, não sei, né? Mas eu acho que tem que ser isso, né? Para chegar amanhã, a Rosane está mandando estrelinha. E não é assim, amanhã chegar e pedir tratar todo mundo, não. Eu acho que é lá no final, entendeu? A hora que você não tem mais nada pelo aquele paciente. Agora, diante do meu conhecimento hoje, porque eu trabalho com halitose há mais de 15 anos, então acho que para mim é mais fácil, porque o paciente já vem direcionado. Ele tem uma halitose, ele tem uma dispepsia alta, ele tem sintomas que não melhoraram com nada, ele usa IBP? Eu vou tentar tratar. Né? O que acha, Tamara? Pode perguntar. Olá, boa noite, parabéns, Vera, sempre maravilhoso te assistir. Obrigada. Só para confirmar que ainda ficou um pouco em dúvida para mim, o do metano, pelo que eu entendi, é qualquer valor acima de 10, correto? A gente considera positivo. Não é uma elevação maior ou igual a 10 em qualquer momento. Não. Tamara, essa dúvida, eu vou te falar que, assim, a gente tem um grupo de consultores que a gente ajuda a Health Go, né? Sou eu, a Adélia, nossa, me fugiu aqui agora, a Nayara e tal. E aí, doutor Gerson, a gente ficou, assim, discutindo isso muito tempo. E aí, agora que a gente voltou nos trabalhos, está bem claro lá, é qualquer valor. Só que isso me dá um pouco de medo no coração, porque eu chego lá, um paciente está com 11, eu vou tratar esse paciente com rifaximina e neomicina e ONAC, me dá um pouco de aperto no coração. Aí tem um negócio, gente, o Carlos que é velho de guerra, o Enéas, você que é velho de guerra, vê se você concorda comigo. A clínica é soberana, entendeu? Se o paciente não tiver sintoma, estou falando se for meu paciente, eu não vou tratar, não. O máximo que eu vou dar um metronidazol para pegar giardia e ameba, entendeu? É isso que eu faço. A Thaís levantou a mão. Isso está mudando muito rápido, né, Vera? No livro, eu comprei aquele livro do Einstein que vocês fizeram, de exames funcionais, manometria, né, e tal. E lá estava o aumento, né, maior ou igual. Sim, mas era o que eu acreditava. Eu faço a minha culpa, eu peço desculpa. Por isso que eu estou falando, o Cibutal, pode ser que amanhã você vai falar, Vera, você lembra quando você deu calar? Eu vou falar, pior que eu vou ter que falar que eu lembro, porque está gravada, entendeu? E eu que escrevi o capítulo. Não, fui eu. Não, mas é porque isso eu vi que está atualizando muito rápido mesmo. E a da intolerância a carboidratos, que eu estava na dúvida também, você respondeu que não é para usar o metano. Não é. Agora, a Fátima, acabou, a gente discute muito, você está no meu grupo, não está, Tamara? De discussão de caso. A gente discute muito lá, assim, por exemplo, só o primeiro valor veio 12, e tudo baixo. Eu não trato, não, gente, não tem ninguém que me obrigue a tratar, entendeu? Agora, o problema é que não sou eu, o problema é os outros que vão receber meu exame, né? Essa é a questão. Muito obrigada. Agora é Thaisa. Boa noite, Vera. Eu tenho uma dúvida em relação ao teste respiratório, no sentido que sempre você frisou em relação à elevação do hidrogênio no basal. Só que às vezes acontece de subir, cair e depois voltar a subir. Eu queria saber se a gente compara em relação a essa elevação do primeiro sopro, esse primeiro sopro que vai ser o basal, ou o basal seria o menor valor que atingiu aí até 90? O basal é a primeira leitura. Eu sempre briguei com a Lácia e com a Dynamed, assim, de ficar muito irritada. Porque tem um negócio assim, considere o menor valor. Não existe isso, entendeu? É a primeiro sopro, tá? Eu sei que está no aparelho, tá errado. É a primeira leitura. Esse se chama basal, tá bom? É isso. Obrigada. Agora, quando cai, sobe, você pode ter supercrescimento num lugar e não ter outro. Entendeu? Né? Agora, a Isabela, gente, eu adorei, tem um número para saber quem que eu tenho que chamar, não é muito chique esse negócio. Gente, olha que meus meninos me deram, esse microfone azul para parecer de nuvem. Eu tô me achando, eu tô insuportável.
Fala, Isabela. Oi, boa noite, Vera. Ótima aula. Agradeço ter participado do grupo, que eu acho que é super importante, se manter atualizado, e você sempre disponível, né, para conversar e explicar, isso é fantástico, te agradeço muito. Eu tenho uma dúvida em relação, insistindo um pouquinho aqui no metano, que é uma coisa que você falou, algumas coisas dão um pouco no nervo, né, assim, você fica um pouco nervosa. Acontece com alguma frequência do primeiro sopro do metano vir alto. Não digo nem 11, 12, não. Em 30, por exemplo. E o segundo despenca para baixo de 10. Aí aquela dúvida, isso é positivo para IMO? Né? Porque quando o primeiro sopro está alto, o segundo mantém, você ainda, ok, deve ter ali realmente esse crescimento. Mas quando só o primeiro está muito elevado e o segundo realmente fica abaixo de 10, e o restante todo abaixo de 10. Ô, Isabela, essa é a pergunta de milhões. Entendeu? Eu também sou muito ansiosa com isso. Quando acontece isso, primeira coisa que eu ligo para a HealthGo, olha, confere para ver se meu aparelho está bom. E eu olho se outros pacientes estão tendo o mesmo perfil. Eu tenho o privilégio de fazer muitos exames no dia, né? Então, assim, a gente faz em média de 6 a 8 exames por dia, todos os dias. Então, assim, eu tenho como prever a curva, se ela tem um problema do aparelho. Mas eu não sei te falar, assim, vou te falar do fundo do coração, eu não sei o que te falar sobre isso não, sabe? O que eu falo, eu escrevo, eu adoro escrever. Aí eu ponho assim, observada apenas essa leitura, sugiro fazer correlação clínica, isto é, eu estou empurrando para o coitado do médico que eu estou referenciando, entendeu? É isso que eu estou fazendo. Quando é duas, eu tenho certeza que é. Sim. Uma, eu fico na dúvida. Eu também tenho acontecido isso, não é frequente. E justamente isso, eu comparo com os outros testes. E o outro exame, o metano vem baixo. Então, é uma questão ali daquele paciente mesmo, sabe? Até a colega colocou assim, às vezes o paciente não está conversando muito para alterar hidrogênio, metano, se o paciente não dormiu, o paciente não fumou, o paciente não caminhou, né? A minha funcionária fica o tempo inteiro, você não pode dormir, você tem que estar acordado, isso interfere no valor também. Sim. Assim, os meus gráficos de hidrogênio têm estado ok, tudo direitinho, eu gosto do aparelho, bem bacana, mas isso acontece ainda, do metano só. Não são poucos, eu estou falando, né? Em vários metanos. Não, eu tenho esse problema, às vezes eu fico um pouco angustiada, né? E aí eu começo a apertar eles, entendeu? Gente, confere esse aparelho. Porque como é um aparelho novo, gente, nós estamos na curva de aprendizado todos juntos. Sim. Toda vez que você é pioneiro numa coisa, né? Você está correndo o risco de estar à frente e também quebrar a cara, né? Mas assim, eu observei esse aparelho 6 meses antes dele sair no mercado. Eu comparava com o meu de hidrogênio e estava funcionando bem. Os valores não são iguais, a curva é similar, eu sempre falo isso. Um exame que é normal, o exame que é alterado, é alterado. Eu não posso transformar uma curva de normal numa não alterado. Agora, se um deu 20, outro deu 12, aí eu não vou fazer muita questão, não. Tá bom? Obrigada, viu, Isabela? Adélia, do meu coração, fale, meu amor. Boa noite. Ela não precisa apreciar a cara. Avaliações. Primeiro, em relação ao supercrescimento fúngico, a literatura, como a Vera falou, assim, eu acho que a gente pode extrapolar os fatores de risco para o bacteriano para o fúngico, né? Paciente bariátrico, paciente com cirurgia, ressecção de válvula ileocecal, e muitos a gente não vê fator de risco, né? Então é pela história clínica mesmo. Candidíase vaginal de repetição, onicomicose, e às vezes não tem nada disso. Mas eu tenho uma experiência muito grande, eu já tenho mais de 200 pacientes tratados com supercrescimento fúngico, a grande maioria, tratamento empírico, todos, né, tratamento empírico, e a grande maioria melhora bastante. E o que eu quero chamar de atenção no sintoma que eu percebo, que é mais, os pacientes apresentam mais forte no supercrescimento fúngico, é aquele fog mind, sabe? Aquele cansaço. A gente vê isso também no bacteriano, mas no fúngico é impressionante a melhora da qualidade de vida desses pacientes, né? Tem paciente que já relatou para mim até melhora da vida sexual. E ela não tinha candidíase vaginal de repetição, tá? Essa não tinha, mas como tem a melhora. Em relação ao uso do teste de metano para intolerância a carboidratos, a literatura é muito
escassa, né? A gente não tem uma experiência muito boa. A gente acompanha o DDW todo ano, né, Vera? A gente vai ter todas as aulas, somos fãs do Pimentel, somos sempre perto dele. Mas um trabalho recente mostrando que os pacientes que têm IMO, o teste, ele perde mais a sensibilidade para a intolerância. Talvez seja pelo que a Vera falou. Você está usando mais o hidrogênio, né? Então, você tem a sensibilidade melhor para a intolerância à frutose e frutano. Esse trabalho é específico para frutose e frutano nos pacientes que apresentam IMO. Mas a gente ainda tem que aprender sobre isso. Adélia, obrigada. Olha, gente, nós estamos 9 horas, eu vou passar para as que estão aqui, que é Viviane, Juliane e Rosamar. Orgulho de ver a Rosamar aqui, olha que chiqueza, gente. Agora é você. Sou eu, Vera? Não, acho que é Viviane primeiro, desculpa, a Viviane é o 2, desculpa. Professora. Viviane é você. Boa noite, parabéns pela aula, excelente aula. Eu estou aqui em Goiânia com o serviço do Instituto do Aparelho Digestivo com o Dr. Américo, e a gente já tem um aparelho também, fazemos muitos exames. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Com que frequência que você está usando o NAC no tratamento de SIBO? E se, igual o Dr. Marco Pimentel, a senhora usa na dose reduzida de rifaximina ou faz a dose plena de 8 horas associada ao NAC? Não, eu já tinha reduzido a rifaximina para dose menor há muito tempo. Você pagar R$850, tudo bem, mas pagar 1.000 e tantos já é um pouco pesado. Então, eu uso o de 550, de 12 em 12 horas, com NAC precedido, desde que eu voltei do DDW. E tem tido uma resposta muito bacana. Muito bacana. Para todos os pacientes? Todos. Agora, gente, não tem trabalho, hoje me perguntaram, não tem trabalho para NAC e metronidazol, isso já é invenção de brasileiro, né, gente? O pessoal quer aportuguesar tudo aqui, né? O Pimentel fala lá, o povo espirra aqui e adapta, né? Pode ser que alguém tente e dê certo, mas eu ainda não passei por isso, não. Tá bom? Obrigada, Viviane. Rosamar, agora é você mesmo. Ai, Vera, parabéns pela aula. A aula foi maravilhosa, eu aprendo muito com você. E assim, a primeira aula que eu assisti do teste respiratório com você, eu aprendi muito, porque eu, como hepatologista, o meu consultório, assim, vamos dizer, era 100% hepatologia, e agora eu tenho recebido alguns casos, 10%, 15% mais de gastro. E eu achei muito bom que você falou assim, porque assim, eu sou muito clínica também, assim, eu acho que a gente tem que fazer os diagnósticos antes da gente pedir o exame, porque às vezes eu vejo as pessoas saírem pedindo um monte de exame, depois acham algumas coisas e não sabem o que faz. E com você eu aprendi muito, e todos os testes respiratórios que eu peço para a Gabi, maravilhosa, que me é ex-residente, eu mudei muito as vidas das pessoas, assim, fazendo o diagnóstico positivo e tratando. E eu tenho um caso específico, eu faço ambulatório de inflamatório intestinal, né, no HC, e tem uma paciente que ela é celíaca, comprovada com biópsia do adenal, e essa paciente, em alguma situação que ela não sei porque ela fez uma coluna, ficou com uma suspeita que tinha retocolite, fez os corticoide, aí melhorou, e aí depois ela fez uma colonoscopia, e aí depois da colonoscopia, assim, ela começou com um quadro de diarreia, assim. E aí eu pensei, quando você falou de lipo, né, eu não sabia disso, pensei assim, nossa, parece uma desbiose que ela fez, e pedi para a Gabi fazer o teste, acho que foi o primeiro teste que não veio positivo. É por isso. Esse e teste... eu queria saber como que você... E aí eu entendi agora, né, por que não veio positivo, e como que você trata, no caso do lipo. Porque essa paciente, ela estava assim, já há uns 3 meses, assim, ela falou que não conseguia sair de casa, e ela estava fazendo a dieta com restrição do glúten, né, porque ela é celíaca, e eu queria saber como que você trata, porque eu fiz um tratamento empírico, ela melhorou parcialmente, e essa é uma paciente que ela tem na biópsia do colono dela muito eosinófilo, acima de 150, e vira e mexe, ela usa a mesalazina, aí ela melhora, a gente tenta retirar, ela piora, então é um diagnóstico bem desafiador dessa paciente que a gente ainda não fechou, mas especificamente quando ela fez essa alteração pós a colono, depois ela melhorou com o tratamento com antibiótico. Eu queria saber o que você dá nesses casos. Rosamar, eu acho interessante a sua colocação, porque a primeira coisa que eu fico feliz dela tá aí, ela não tá aqui comigo.
Gente, quem sabe eu não mexo nada. Quando esse intestinal inflamatório, eu tenho a Cláudia Uti, que faz aqui os nossos pacientes aqui na nuvem, né? Não sei nada disso. Assim, só em termos de patologia, né? A libo, ela tem que resolver até 30 dias. Não, Se ela não resolveu mais de 30 dias, a gente realmente vai ter que intervir, né? Então, acho que nesse caso eu faria uma rifaximina nesse paciente, entendeu? Trataria como supercrescimento que ela teria desenvolvido e tentaria ver, às vezes, até a amitriptilina, porque você age no eixo intestino-cérebro, conseguiria, mas é uma complicação. Isso me dói um pouco o coração, porque às vezes é um paciente que está bem e você causa uma desbiose nele. Mas o teste de supercrescimento vai dar negativo. Eu tratei com rifaximina e ela melhorou completamente essa diarreia. Viu? Nós somos gêmeas. Tá bom? Porque assim, obrigada. Fez, o teste estava negativo. Eu falei assim, nossa, mas assim, é pós-colona, não sabia que existia libo, assim. Expliquei para a paciente tudo, a possibilidade. E ela, doutora, eu quero tomar um antibiótico, eu tenho condição de comprar. Falei que era caro, e aí melhorou essa diarreia dela. Mas eu falo, Rosamar, tudo é raciocínio clínico. Olha, eu falo para o paciente, para ele arrancar uma coluna de mim é difícil, a não ser que for 45 anos. Então, assim, eu para pedir o exame, eu penso muito, né? Porque, assim, quer dizer, você pedir um exame à toa, no seu caso não é, mas estou falando assim, tanto uma colonoscopia, gente, eu atendi um caso essa semana que eu fiquei chocada. O paciente fez a colonoscopia, deu 10 dias, pediram outra coluna, que podia estar errado, pelo amor de Deus, né? Aí é demais, né? E aí o paciente, eu falei, não, ele tinha constipação de saída, sabe, assim. Vamos finalizar com a Juliana, que é brilhante, né, Juliana? Obrigada, viu, Rosamar? Fiquei muito feliz de você estar aqui. Boa noite, doutora Vera. Parabéns Boa pela noite. aula. Sempre aprendendo muito contigo, né? Há tanto tempo. Doutora, eu queria saber, em relação aos probióticos, como é que está o uso no SIBO, IMO, a senhora tem usado, como tem usado, tem preferência por algum? É uma pergunta, eu acho que bem legal para a gente finalizar, né, gente? Lembrando que tem uns pacientes que são, os pacientes não, desculpa, alguns médicos são da Health Go, que eu vou fazer uma live com eles aqui, daqui 5 minutinhos, tem um link separado. Mas é o seguinte, não tem nenhum trabalho na literatura que seja categórico, use probiótico. Eu, Vera, uso. Tá? Então, se o paciente tem uma dermatite atópica, esse funciona maravilhosamente bem. Eu uso Probiatop DA. Se o paciente é deprimido, tal, ansioso, eu uso Probid ou Probians. É o que eu mais uso. Já passei por vários, mas o que eu estou mais gostando é esse hoje. Não gosto de sopa de probióticos, embora agora no DDW saiu um artigo bem interessante que eu tive que pôr minhas barbas de molho. Eles fazendo estudo com probióticos multicepas, tá? Mas eu normalmente, passou de 3, 4 cepas, eu já não gosto, tá? A Daniele perguntando sobre Bifilide Mind, eu não uso, não tenho experiência. Gente, há conflitos de interesse, eu sou speaker do Probid, então eu conheço a molécula, né? Então, assim, eu sou speaker do Culturelle, então eu uso muito o Culturelle para diarreia aguda, ou diarreia crônica, assim, entendeu? No eixo intestino-pele, Maíra, eu uso Probiatop DA, que é muito bom para o eixo pele. Agora saiu uns, Juliano, muito legal, que é uns para a região vaginal. Saíram 2. Então, pacientes com candidíase vaginal, eu tenho passado esse novo. Mas, assim, é o que eu li a literatura. Falar que eu tenho experiência, não, porque eles são recentes, saíram esse ano. Então, são os que eu mais uso. Mas em que momento, doutora, a senhora está usando? Tá. Primeiro... Já passaram, nós já tivemos todas as experiências, assim. Usa antes, usa depois, usa junto. Eu faço assim, eu uso 14 dias, ou 10 ou 14 dias de probiótico, no 11º ou 15º eu começo com probiótico. É assim que eu uso. No mínimo 60 dias. Gente, alguém está assistindo aí se o Galo fez gol? Peraí que eu vou ter que parar aqui, porque é muito importante. Gente, o Galo fez gol? Peraí, isso eu tenho que parar a live, porque é mais importante. O do Flamengo fez gol, gente. Não, gente. É os flamenguistas. Eu gostaria de encerrar minha live em estimas de protesto, porque eu estou muito triste, porque o Atlético perdeu, o Galo ganhou. Entendeu? Eu nunca vi tanto flamenguista aqui em Belo Horizonte, gente.
Ah, o Galo ganhou, meu jogo está atrasado. Ganhou, hein, Rafa? Ah, gente, posso continuar falando, o Galo ganhou. Ah, estou feliz. Gente, olha, eu vou ter que encerrar. Agradeço demais, vocês são muito fofos, muito pacientes, já está até agora me escutando. Quem quiser, todo mundo está no grupo, pode me perguntar. A live ficou gravada e a partir de amanhã a gente vai colocar o link, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gostaria de compartilhar que o Galo ganhou, né? Obrigada, Fábia, obrigada, Natália. Natália, você pode mandar uma mensagem que a gente põe no grupo. Quem não tiver, gente, eu tenho a cepa de candidias, depois eu vou colocar o nome aqui. Gente, quem não está no grupo, só me chamar que eu coloco. Muito obrigada mesmo. Nossa, é um privilégio, assim, estou muito, muito honrada com vocês aqui. Tá bom? Ana Rafaela, pode mandar um e-mail? Meu e-mail, gente, é vera_angelo@hotmail.com. Pode mandar que eu ponho vocês no grupo, com o maior prazer, tá bom? Ah, olha que fofo. Obrigada, gente, pelas mensagens. Eu fico muito feliz. Essa apresentação especial, eu confesso que eu fiquei um pouco tensa. Eu nunca sou tensa com apresentação nenhuma, mas agora a gente, assim, são temas novos, né? E eu falei, eu queria fazer uma coisa que fosse legal para todo mundo. E acho que foi bom sucesso aqui. A Ana, que é responsável, falou que vai mandar pelo link para todos. Vai enviar por e-mail o link. Elias, olha, gente, o Paraguai está aqui na nossa aula. Elias, você nem se manifestou, não fez nenhuma pergunta para mim do Paraguai. Né? Fiquei triste. Eu vou finalizar aqui, gente, para eu poder entrar na outra live, tá bom? Um beijo para todos. Elias, pode fazer. Sendo você, vou abrir para a sua pergunta. Gente, do Paraguai merece uma pergunta. Pode falar. Elias? Olá, boa noite, como vai? Boa noite. És mi hijo do Paraguai? Sí. Tenho muitos hijos em Paraguai. Así mesmo. Não é verdade? Sí, tenho como 5 ou 6 filhos. O que gostarias de falar? Eu tenho um caso interessante que eu comentar. Tenho um paciente de 76 anos, pós-operatório do bypass gástrico. Eu fiz teste respiratório para imo-SIBO. Certo. Ambos valores muito positivos, muito positivos. Eu fiz tratamento com rifaximina, neomicina. Aqui em Paraguai não temos neomicina, mas eu mandei manipular. Fiz tratamento por 14 dias, mas depois o sintoma foi pior. Muita diarreia, muito bloating. Eu quedei uma dúvida se poderia ser um SIFO. Sim, eu faço assim, Elias. Aqui algumas considerações. O Elias tem um único aparelho de imo e SIBO no Paraguai todo, né? Ele fez estágio aqui com a gente, é um privilégio recebê-lo aqui. Ele fez todo o treinamento com a gente. E ele tem uma rifaximina muito mais barato do que no Brasil, então isso facilita muito para ele. Eu faria uma prova terapêutica para supercrescimento fúngico. Se ele nunca usou, fluconazol. Se já usou, itraconazol. Nunca usou o paciente. Estava com muito sintoma. Estava pensando para trocar a fluconazol para um tratamento por 21 dias. Sim. Acho bom. Está bueno. Ok. Qualquer coisa me chama cá. Saudações aos meus amigos paraguaios. Muito obrigado, excelente. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.